Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu separei algumas suculentas aqui, pessoal, para estar dando dicas para vocês que querem montar um arranjo e não sabem muito bem como escolher as suculentas. Eu vou estar dando dicas para vocês de como escolher a suculenta certa para montar um arranjo sem ter suculentas morrendo, suculentas queimando, suculentas melando, né? Porque tem muitas diferenças entre algumas espécies de suculentas quando a gente aglomera elas, coloca no mesmo espaço. Então tem algumas dicas muito importantes para quando você for fazer o seu arranjo, para você fazer arranjo de uma forma que ele fique harmônico, que ele fique bonito, né? Que todas as plantinhas formam uma composição interessante e que você faça essa composição com plantas do mesmo espaço, né? Então, hoje eu vou estar dando dicas para vocês. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, deixe o seu joinha. Se você ainda não foi inscrito aqui no meu canal, se inscreva, compartilhe meu vídeo com as pessoas que vocês sabem aí que amam suculentas como nós, que a gente gosta demais das nossas gorduchinhas, né, pessoal? Então, é muito gostoso cultivar suculentas e arranjo de suculenta é uma coisa que encanta demais a gente. Eu sou apaixonada com arranjo de suculentas, tenho tomado alguns cuidados, né, e tem dado certo. E quero passar para você que está iniciando agora, né? Então, primeiro passo, você vai escolher uma bacia ou você vai escolher uma floreira, o que você tiver para fazer seu arranjo. O segundo passo, pessoal, escolha suculentas do mesmo ambiente. Suculenta de sol, suculenta de meia sombra. Você vai escolher no seu arranjo, você não pode colocar suculenta de meia sombra junto com suculenta de sol. Por quê? O que vai acontecer, pessoal? As plantas de sol pleno vão ficar bonitas, saudáveis, enquanto as de meia sombra vão ficar prejudicadas com a coloração. Às vezes fica uma amarronzada, bem escurecida, né? E não é interessante você estar mudando uma planta do ambiente que ela gosta, né? Essas espécies aqui, ó, tanto o aloes como o rauórtias, elas gostam demais, pessoal, de ambiente de meia sombra. Elas amam ficar num local assombreado, com bastante luz. Eu dou para as minhas sempre o sol da manhã. Falo sempre aqui com vocês que o sol da manhã é importantíssimo e a gente não deve deixar nossas plantinhas sem tomar o sol da manhã. Aqui eu tenho algumas espécies, ó, alguns exemplos, né, de plantinhas de meia sombra. Eu vou estar mostrando primeiro para vocês essas de meia sombra. Essa aqui que é muito bonita, muito interessante, comprei ela há pouco tempo, cresce muito lentamente, mas é uma joia. Eu gosto de gravar à noite para vocês, pessoal, porque eu acho que a iluminação ainda é melhor do que durante o dia. Aqui, ó, durante a noite eu posso mostrar os detalhes, né? E às vezes pela manhã é muito mais corrido. E apesar de que eu gravo sempre a maior parte dos meus vídeos na parte da manhã, né? Mas assim que eu tenho um tempinho à noite também eu gosto de estar fazendo vídeo para vocês, porque dá para ver claramente, né? Olha que planta linda. Planta de meia sombra, né? O segundo exemplo aqui de meia sombra. Essa terceira aqui também é uma planta de meia sombra. Falo meia sombra porque ela recebe a luz do sol, um pouquinho, né, de luz do sol da manhã elas recebem. Por isso elas têm essas cores bonitas, né? Não tá aquela planta verde clara, com aquele miolo muito claro. Elas recebem o solzinho, por isso elas têm essa coloração maravilhosa. Tem outro exemplo dela aqui, ó, que tá com a bacia cheia. Deixa eu chegar mais pra cá, para vocês verem melhor. Olha que coisa linda que tá. Isso foi... Ai, eu tô encostando aqui na minha cante. Quase que eu risquei a cante. Então, pessoal, olha só que lindeza que é isso aqui. Coisa mais perfeita. Porém, o exemplo que eu quero dar para vocês é esse. Elas não podem ser plantadas junto com essas aqui. Ó, aqui tá a minha camisolê, maravilhosa. Uma planta assim que tá crescendo lindamente. Elas ficariam lindas, uma composição fantástica. Ficaria sim. Só que são plantas essas de sol pleno e as outras de meia sombra. A minha cante, pessoal, olha como é que ela tá maravilhosa. A cante tá lindíssima. Olha aqui, ela tá
ela é prateada, né? E ela tem um leve rosado por cima. Ela tá linda demais, a minha cante, tem crescido bastante, ela tá ficando enorme. Tô gostando demais do crescimento dela, tô achando que ela tá amando esse substrato. E também ela tá gostando muito do ambiente que ela tá. Ela tá na borda da varanda, recebendo o sol da manhã bastante tempo. E no final da tarde ela tá na sombra, então ela tá gostando muito desse ambiente. Então, primeiro ponto, né, pessoal? Que eu falei com vocês, vai escolher o vaso, vai escolher as plantas certas. Nunca coloque, não misture plantas de meia sombra com planta de sol pleno, porque uma vai ficar prejudicada. Por exemplo, se você escolheu planta de meia sombra com sol pleno, levou para o sol, as de meia sombra vão ser prejudicadas. Mas se você plantou as plantas do sol pleno junto com as plantas de meia sombra e levou elas para a meia sombra, as de sol vão estiolar. Então, entendeu, pessoal? É muito difícil de você ter um arranjo bonito, um arranjo perfeito, com dois tipos de plantas de diferentes espaços, né? Uma gosta de um lugar, de um local, outra gosta de outro. E uma vai ficar sofrendo enquanto a outra vai estar feliz. Então eu penso sempre nisso. Quando eu vou montar arranjo, eu dou sempre dicas para vocês, né? Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso, né? Eu vou fazer um arranjo, mas eu gosto de colocar juvena. A juvena, por exemplo, a aloe juvena, ela é muito fácil de cultivar. A juvena, quando ela tá na sombra, ela é verdinha. Aí, não é essa aqui não, pessoal, eu tô tocando nessa aqui, mas a juvena, para quem não sabe qual é, né, eu não tenho ela aqui, nesse espaço que eu separei hoje, eu tô só comentando sobre ela com vocês, porque é uma que fica totalmente marrom quando tá no sol, então ela sofre muito. Ela pode até adaptando com o passar do tempo, ficar verde, só que a maioria das vezes que eu vejo uma juvena, ela tá escurecida, né? A minha tá na varanda, juntamente com essas, e todas verdinhas, todas ficando super bem, desenvolvendo super bem, porque elas estão na varanda. Então, nessa varanda, elas estão desenvolvendo e eu preciso deixá-las lá. Então, aqui eu tenho plantas de diferentes ambientes, né? O ambiente de sol, a planta ganha mais coloração, são plantas que precisam mais de sol, precisam de uma incidência do sol muito grande sobre elas, e essas aqui, elas não precisam. Outra coisa, a gente sempre observa, pessoal, quando a planta tem uma coloração mais verde, às vezes echevérias de coloração mais verde, elas toleram também meia sombra. Elas ficam muito bem na meia sombra. Eu vou buscar um exemplo ali de algumas mudinhas que eu tenho da minha Green Rose. Elas estão assim, ó, lindas e estão na meia sombra. Elas estão no mesmo ambiente da varanda que essas aqui. Então, se você quer montar um arranjo com echevérias, escolha o echevérias de cores verde escura. Aqueles verde escuro, ele sempre tolera mais sombra. Um local mais assombreado, mas não tirem ela do sol, pessoal. Elas precisam receber umas horinhas de sol da manhã ou final de tarde, mas que elas recebam o sol. Mas elas toleram mais do que essas mais clarinhas. Essas mais claras, rosadas, tom de lilás, de roxo, elas precisam de mais sol. E essas que têm o tom verde escuro, toleram mais. Então, eu vou trazer para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, estão as mudinhas, né? Vou até levantar mais o celular aqui para vocês verem melhor. Essas são mudinhas da minha Green Rose, que tá refugiada da chuva, né? Eu levei para a varanda, coloquei elas lá escondidinhas da chuva. Então, elas estão verdes, tá vendo? Ó, elas estão mais claras do que deveria estar mais verde. Porém, elas estão tolerando bem mais, tolerando melhor, porque elas estão na meia sombra, uma sombra bem iluminada, o solzinho da manhã passa por elas, e elas estão recebendo essa luz do sol. Mas por elas serem esse tom esverdeado, elas são mais tolerantes. Então, se você quer montar um arranjo, escolha uma echeveria de cor verde escura, coloca junto com as outras que são de meia sombra,
mas não tira do sol. Sempre essa luz do sol não vai deixar estiolar, porque elas vão tolerar mais, mas elas também vão estiolar se ficar muito tempo sem a luz do sol. Todas elas estiolam, né, pessoal? Precisam dessa luz, precisa dessa claridade, dessa incidência mesmo do sol para não ficar estioladas. Então, eu sempre quando eu faço arranjo, eu penso nisso, eu gosto de estar colocando cores diferentes, formatos de folhas diferentes, né? Faço e vou montando e vai ficando o arranjo bem interessante. Eu fiz um arranjo agora há poucos dias na minha bacia, né, que tava o caixote, eu passei para a bacia e fiz um arranjo, um novo arranjo, né, que eu até mostrei para vocês que algumas plantas não têm raiz, porque eu fiz uma troca mesmo de vaso, né? Então, e elas estavam com problema de raiz, eu fiz decapitação e plantei lá. Eu jamais poderia colocar junto daquela bacia essas plantas aqui de sombra, né? Essas de sombra, de meia sombra, que eu nunca falo suculenta de sombra. Eu sempre opto por falar meia sombra, né? Porque a gente precisa saber que é meia sombra, não é sombra total. Então, não é sombra, é meia sombra. Elas precisam desse sol. Então aqui, ó, olha só a coloração dessa, pessoal, como que tá fantástica. Ela tá linda demais. Olha a cor disso. Se eu deixar ela numa sombra igual tá as outras, ela vai sofrer demais, pessoal. Ela vai ficando cada vez mais branca. Ela vai perdendo essa coloração maravilhosa dela. Ela vai começar a estiolar, vai sofrer muito. Então a gente não pode misturar essa com essa no mesmo ambiente, né? E ficaria um arranjo fantástico, ficaria um arranjo maravilhoso, mas nem sempre a gente pode olhar por esse lado, né? Então, a gente tenta sempre fazer arranjos com essas aqui. Então, pegou aloe, pegou gastérias, pegou rauortes, faça com elas. Misture rauortes, gastérias, vai misturando cores diferentes e vai fazendo só com elas. Pegou echevérias, tentem fazer com echevérias, graptovérias, graptopétalos, plantas de sol pleno, sedum, né? Então, esse de sol pleno vai dar muito mais certo. Eu sempre dou dicas aqui de vaso, assim, porque eu já vi pessoas fazendo, né, e pedindo para eu fazer, para colocar dentro de casa. Aí manda, eu falo, nossa, eu faço um arranjo para mim e tal, coloca essa, essa e essa. Muitas vezes, pessoal, já perdi venda por não fazer arranjo que eu sei que não vai dar certo. Porque se eu fizer um arranjo com planta de sombra para a pessoa colocar dentro de casa, vai dar errado, né? Então, eu sempre explico para as pessoas e falo, né, o que vai dar certo, o que não vai dar, porque para depois a pessoa não ficar decepcionada, né? Eu vou mostrar o arranjo que eu fiz para vocês verem como que eu fiz uma composição só com plantas de sol mesmo. Esse arranjo aqui, pessoal, eu já mostrei, né? Agora, semana passada eu mostrei para vocês e tô mostrando novamente para mesmo para dar uma indicação assim de como moldar, né? Fazer uma composição. Não tá bonito ainda, pessoal, que eles não estão ainda com raízes, não estão totalmente enraizadas. Eu não fiz decoração, coloquei pedrinhas, nada disso. Tô apenas mostrando como que fica bonito, formatos diferentes, cores diferentes. Coloquei essa branquinha aqui, ó, né? Que ela fica muito bonito, assim, formando, né, uma roseta clarinha, com outras mais verdinhas, com outras que tem a folha diferente, fechadinha. Essa outra parece uma bolinha, né? Essa outra aqui bem escura, que a gente à noite fica até difícil, olha, né? Então eu fui fazendo assim, ó, desse jeito. Eu achei que ficou bem bonito, bem interessante, né? Eu gosto de fazer composições assim, dessa forma, ó. Eu acho que fica bem bonito, né? A gente fazer composições assim, desse jeito. Se fosse uma bacia para colocar na sombra, eu poderia pegar aquelas rauortes, aquelas bem bonitas ali, e fazer um arranjo. Eu tô até pensando isso, pessoal, que eu tô com tanto de vasinho ali separado, tô com vontade de montar numa bacia alguns arranjos, né, de meia sombra que eu não tenho ainda. Eu tenho um só, que tá numa floreira gigantesca ali, e essa floreira tem algumas plantadas, né? Mas assim, bacia de planta de meia sombra,
eu ainda não tenho. Tenho mais as de sol pleno, que essas aí eu tenho várias bacias, né? Vou mostrar algumas. Já que eu mostrei essa, vou mostrar outras. Olha essa composição aqui, pessoal. Olha que lindeza que fica, olha. Umas mais clarinhas. Essas aqui já estão com pedrinhas. A chuva já destruiu bastante coisa, né? Mas a pedrinha ainda tá aguentando ainda. Tô tentando não deixar o celular fazer sombra, né? Porque a luz tá aqui em cima e tá fazendo sombra. Tem composições assim. Tem bacia só de sedum. Desse sedum maravilhoso aqui, né, pessoal? Eu sou encantada com o sedum bronze. Ele é lindo demais. Eu plantei nessa floreira aqui, só ele, né? Essa bacia, na verdade, floreira não. Plantei só ele. Eu tenho um arranjo aqui, pessoal, que eu acho ele muito bonito. E nem sempre eu mostro muito assim de perto. Passar pra cá pra não dar sombra. Eu tenho aqui o chifre de alce, né? Que eu acho bonito assim essa composição. O chifre de alce é mais alto. Ó. Aqui embaixo ele tá com duas mudinhas que são brotos, que eu vou deixar, não vou retirar. Eu vou deixar crescer e ficar do tamanho do pé principal. E aqui eu coloquei um aiônio. Aqui tem uma gavoide gilva, que tá bem verdinha, bem bonita. Ó. Olha que bonito. E tem uma outra aqui, a Mil Caules, que já perdeu todas as folhas por causa da chuva, mas ela tá indo aqui. Aqui tem dois e tem mais um brotinho aqui atrás. Eu achei que ficou bonita essa composição, olha. Não ficou? Olha. Eu achei que ficou bem interessante essa composição. Uma planta alta, né? E as outras baixinhas junto dela. Achei que ficou bem bonito. Esse outro arranjo meu aqui também, ó. Fantástico, grandão que eu fiz. Da minha Beach Waves e das minhas Fred Ives. Isso tudo é arranjo que eu vou montando, né, pessoal? E acho que eles estão bem interessantes. A cor tá bonita. Então, são assim, ó. São plantas do mesmo ambiente para fazer uma composição, para você não perder planta, né? Assim dá certo. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, né? Da escolha das plantas na hora de montar o seu arranjo. E se você gostou, não esqueça do meu joinha. Compartilhe esse vídeo, pessoal. E até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.